E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Vascão, tudo que a mídia está falando a respeito dessa vitória do Vasco por 2-0 para cima do Fluminense, com direito ao destaque aí para o Ryan, garoto da base do time do Vasco, cria da Colina. Vamos dar uma olhadinha em tudo que a Renata Fã, as demais mídias falaram dessa vitória do time do Vasco que vem embalado no Campeonato Brasileiro. Ficou interessado, quer saber as últimas informações? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. É muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E no próximo vídeo a gente vai estar mandando aqui um alô também especial para cada um de vocês que se inscreveram no nosso canal. Comentar também aqui a cidade e o estado de onde vocês estão falando. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E o que tá jogando com responsabilidade, com talento e eficiência, o Vasco da Gama. O time passou o Bragantino na tabela, ganhou de 2-0 do Fluminense do Subeldia. Ryan tá sendo cotado pelo Diniz na seleção brasileira e a equipe tá jogando um futebol muito competitivo, hein? Tá incomodando, já sonha com Libertadores. Será que vai ter gol do Ryan hoje? A maioria era vascaína no Maracanã, mas em campo, quem começou mais animado foi o Fluminense. Logo aos 3 minutos, teve uma grande chance. Lúcio Acosta desarmou o Barros e Germancano chutou para uma defesaça de Léo Jardim. Nessa sequência de lances, Robert Renan evitou o que poderia ter sido o gol tricolor, atrapalhando a vida de Hércules em 2 oportunidades. Aos poucos, o Vasco foi ocupando o campo de ataque. Os chutes de média distância seriam a chave para a vitória. E aos 38 minutos, a estrela do garoto Ryan brilhou mais uma vez. Bateu forte de fora da área e contou com um desvio em Freitas para abrir o placar. Foi o 11º gol do Cria da Colina no Brasileirão, se aproximando dos artilheiros, no embalo do hit do momento. Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? É um grande jogador, um craque, a nossa joia. Reafirmo mais uma vez, ele é um jogador que tem que estar no radar de Copa do Mundo. Ele é um atacante cada vez mais sólido, ele está se conhecendo e se autoafirmando como um grande atacante. Com a confiança em alta, Ryan resolveu tentar de novo, no início do segundo tempo. Fábio bateu roupa, Andrés Gomes não aproveitou, mas Nuno Moreira sim. O Raya tem um remate forte, ele sabe disso e usa essa arma muito bem, e teve a felicidade de fazer o primeiro gol, e o segundo gol também surge desse remate fora da área. Mesmo atrás no placar, o time de Luiz Ubeldia não conseguiu ameaçar tanto. Léo Jardim pouco trabalhou na etapa final e a festa Cruz Maltina terminou com gritos de olé. Hicimos un buen primer tiempo creo yo, con mayor claridad que ellos, y su atacante Ryan pudo encontrar ese espacio para sacar 2 remates. Com a vitória, o Vasco se aproximou do Fluminense. Agora estão separados por apenas 2 pontos na tabela, de olho na Libertadores e também na semifinal da Copa do Brasil, daqui a menos de 2 meses, quando voltarão a se enfrentar. O jogo de hoje dá confiança para a equipe, pelo que a gente vem fazendo, mas, como eu falei, o jogo em dezembro vai ser totalmente diferente, até lá muita coisa vai acontecer. A gente tem que pensar jogo a jogo, pensar no brasileiro, e aí quando chegar o momento de disputar as semifinais, está todo mundo preparado e melhor do que fomos hoje. Tabela, tá todo mundo revisando, olhando, porque essa tabela está assustadora. Bom, olha só, o Fluminense, 7ª posição, perdeu para o Vasco por 2-0, permaneceu com 41 pontos. Agora vai fazer no dia 29 o jogo atrasado diante do Ceará. E o Vasco da Gama, vencedor do Clássico, subiu para 8º, passou o São Paulo e o Bragantino, não é? Então, olha lá como é que tá a coisa, né? Tá em 8º lugar, é um time que tá começando a sonhar com Libertadores, Cicinho, e tá jogando para isso.
Exatamente, Renato. O futebol que o Vasco vem jogando, assim, é impressionante como o Diniz montou a equipe e a equipe vem evoluindo. Lógico que fez jogos ruins, isso é normal, né? Tomou bastante gols, mas também é uma equipe muito consistente. O Diniz achou aí também, né, um cara no meio do campo, esse Cauã Barros, é isso, né? O menino, ele deu uma consistência ali pro sistema defensivo, um pitbullzão mesmo ali, que tá dando uma tranquilidade pro Felipe Coutinho. Ele jogou muita bola ontem, então, exatamente, isso faz com que o Felipe Coutinho receba a bola com mais condições, e quando você deixa um cara como o Felipe Coutinho, a qualidade que tem, pensar e ainda conta com esse grande momento que vive o Ryan, então o Vasco, assim, muito bem posicionado. Defensivamente, bem postado ali e tende a crescer nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, Edu, o Fluminense se preocupa, é um time que oscila muito, apesar de estar aí, no final do ano vai ter a Copa do Brasil, tá entre os primeiros colocados, jogo atrasado, mas o Vasco ontem foi cirúrgico, quando teve a chance, faz os seus gols e depois se postou muito bem em campo ao longo da partida. E começou muito bem o Fluminense, Renata, marcando pressão na equipe do Vasco, roubou a bola ali, né, com o Cano, né, o Cano finalizou, o goleiro pegou, mas poderia de repente ter tocado do lado. E aí, a partir dos 25 minutos, 30, aí o Vasco começa a igualar. Então, acho que o que não preocupa com relação à pontuação e a brigar, de repente, ali por rebaixamento, pelo contrário. Agora, o que preocupa, de repente, é para a sequência do campeonato e também na Copa do Brasil, porque o Zubeldia, quando chega, né, o time começa a jogar bem, começa a performar, ganha alguns jogos, mas aí, ultimamente, a gente vê, ganha no último minuto do Juventude dentro de casa, né, às vezes com a vaia da torcida, e aí ontem mesmo a gente viu que a torcida também estava um pouco impaciente, então a gente vê que a sintonia entre time e torcida não está sendo legal, então uma derrota como a de ontem, perante o seu rival, Vasco da Gama, de repente pode trazer coisas negativas que de repente para a sequência pode prejudicar. Mas ainda eu acredito que o Zubeldia consiga manter um trabalho, né, consistente para chegar numa semifinal de Copa do Brasil melhor do que está agora. Rona, nos últimos 7 jogos, o Vasco venceu 6 vezes. O Diniz recuperou a equipe. É um treinador que ele acredita nos jogadores, né? E quando não dá nada certo e quando ele erra, todo mundo erra, né? Ele acaba tomando goleada, tomando uma chacoalhada, só que ele traz todo o problema para ele. Ele não joga para cima do jogador, ele briga com o jogador dentro de campo. Isso ele faz, do começo ao final do jogo. Então, é um cara que joga junto. O torcedor, essa molecada, quando chega com ele fala, ó, vai lá e faz o que eu te falei e tá falado. Então é por isso que o time do Diniz tem um comprometimento. E o que eu vi um pouco ontem no Fluminense, agora vai bicar. Porque é um treinador que chegou agora, esse Zubeldia, que todo mundo fala, não, Zubeldia, ele não ganhou nada em lugar nenhum, não acrescentou nada em lugar, e não vai acrescentar no Fluminense, por quê? Nós vimos um time como o do Fluminense, com 2 atacantes que gostam de ter a bola no pé, que sabe jogar, ele opta por cruzamento, deixando os caras brigar dentro da área, sendo que o que fazia o Renato com esse time do Fluminense? Bola no pé e você aparecendo, viu os meninos por trás, o Hércules vinha, finalizava, tocava, raramente, quando essa bola vinha para dentro da área, ela já vem com qualidade. Agora só balãozinho, ele deve estar treinando balãozinho só, e ele fica correndo que nem aqueles piquinês, né? Aquele cachorrinho que sai de casa, da beirada. Não adianta, não vai ganhar jogo assim. Tem que fazer o time jogar. E o time do Fluminense está desaprendendo. Vai começar a bicar, hein? Quem também falou a respeito dessa vitória do time do Vascão foi o pessoal aí do Sport Center da ESPN. Trouxe bastante informações aí a respeito dessa vitória do time do Vasco. Vamos dar uma olhadinha aí que tá bem interessante tudo que eles falaram. O Sport Center está de volta com números da equipe de Diniz e de Zubeldia. O clássico vencido ontem pelo Vasco. 11 finalizações do Vasco, 12 do Flu. No alvo também equilíbrio, 5-4. O Fluminense cruzou mais e teve mais ações na área rival, mas a vitória, claro, foi vascaína. Bom público ontem, hein, Jailson? 53 mil pessoas, uma segunda-feira à noite, para um clássico bem agitado. Vascaínos desse lado, claro, os tricolores do outro. O começo do jogo até foi mais do Flu, não foi, Jair? Até os 31 do primeiro tempo. Só dava Fluminense. Fluminense tomando as rédeas ali. O Diniz estava bastante aborrecido, não é nenhuma novidade. Com 3 minutos já tinha coringado. Nem com 2-0 ele ficou tranquilo. Tava bravo? Sim, não é nenhuma novidade, mas assim, o início do jogo do Fluminense foi muito bom. E aí, a partir ali da parte final do primeiro tempo,
o Vasco começou a entender mais ou menos o jogo e teve essa finalização do Ryan, um chute desviado ali no Freitas. Isso daí acontece aos 37, né, do primeiro tempo. O Ryan tá com estrela, né? Tá com confiança, porque ele pega a bola, finaliza a bola, desvia, vai no gol. Teve um chute ontem que ele deu, era um pouco após o meio-campo. Um pouquinho depois do meio-campo ele finalizou. Então a confiança tá em dia. O Coutinho aí também desfilando. Nossa senhora, hein? Coutinho ontem, então... O Diniz estava um pouco chateado com o Coutinho, porque ele estava baixando muito, né? Na ideia do Diniz para esse time do Vasco. Mas depois que ele começou a se aproximar um pouco mais do Ryan, do Nuno Moreira e do Andrés Gomes, as jogadas foram fluindo. E o Nuno Moreira também marcando, hein? Já marcou contra o Botafogo, marcou contra o Flamengo, agora marca também contra o Fluminense. E é importante no primeiro gol no momento que ele inverte os pontos, né? O Andrés Gomes estava mais pela direita no primeiro tempo, depois ele, na hora que ele faz a mudança, é uma combinação com o Paulo Henrique que dá muito certo, né? Mas concordo com o Jailson, 30 minutos do Fluminense, depois do gol muda a história e o Vasco conseguindo essa vitória tão importante diante de um Fluminense. Caiu muito ao longo do segundo tempo e não teve força para reagir. O ataque tendo problemas mais uma vez, né? O centroavante Cano teve uma boa chance no começo, mas não consegue aproveitar. Era também ali um confronto direto, como a gente falou ontem com o Rafa. Melhor, claro, para o Vasco, que sobe uma posição, ultrapassa o São Paulo. Agora um está em sétimo, outro em oitavo. A gente ouve os destaques. Mas um pouco antes de a gente fazer o gol, a gente estava já começando a entrar no jogo. Aí depois a gente entrou no jogo e o jogo ficou melhor no primeiro tempo e no segundo tempo a gente teve um domínio quase que total da partida, fez um segundo tempo muito bom. Então eu estou muito contente, eu acho que o time foi premiado pela vontade, pela seriedade que encarou o jogo e, sobretudo, acho pela coragem. Para mí el resultado es demasiado abultado en relación a lo que ocurrió en el desarrollo. Es cierto que goles son amores, goles te permiten ganar. Y creo que la diferencia estuvo ahí, ¿no? Que ellos pudieron encontrar los goles en momento justo. Momento justo del primer tiempo y momento justo del segundo tiempo. No por un dominio, no por anunciar que podían convertir el gol, ¿no? Simplemente por la aparición de un jugador que hoy está de racha y genera un desequilibrio a cualquier tipo de defensa. Aí o Zubeldia, na tela os números do Ryan, impressionante, hein? Esse garoto desde a estreia do Fernando Diniz. Foi o segundo que mais jogou, mas é o artilheiro com 13 gols. Gols por jogo a média de quase 0,5. Minutos até marcar ele é o segundo. Dribles completados, 32, hein? É quem mais finaliza e quem mais age na área do rival. É impressionante, então, são realmente impressionantes esses números do Ryan. Roberta Barroso tá com a gente porque eu imagino que a popularidade do garoto aí no Rio seja enorme entre os vascaínos, hein, Roberta? Verdade, Bruno. Até ia te dar bom dia, mas então eu vou começar com oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Essa música que não sai da boca agora do torcedor vascaíno. O Ryan que vem se destacando, vocês mostraram agora os números dele ontem. Também o Ryan, a joia vascaína, fazendo a diferença dentro de campo. Um clássico carioca em plena segunda-feira, algo diferente, aquele aperitivo para as semifinais da Copa do Brasil. O Vasco pegando esse elevador, está em 8º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, 39 pontos a 2 pontinhos do próprio Fluminense. O Vasco, então, olhando para cima, deixando a torcida sonhar até com uma vaga, então, na Libertadores. Ontem o Fluminense começou melhor a partida, pressionando, pressão pelo menos até 15 minutos ali da primeira etapa, anulando o Vasco, teve uma grande chance até com o Cano logo aos 3 minutos, mas o Vasco foi efetivo. Aos 37 minutos, muito por conta dele, Ryan, que fez a diferença em campo, recebeu de Paulo Henrique, fez o giro e abriu o placar. Na segunda etapa, o Fluminense até tentou buscar o empate, só que acabou sofrendo o gol aos 5 minutos. O Ryan deu aquele chutaço e aí o goleiro Fábio acabou soltando a bola no rebote. O Nuno Moreira marcou. O Vasco, então, num grande momento. O Ryan também fazendo a diferença, se tornando uma das principais armas ofensivas do técnico Fernando Diniz. O Vasco, então, de olho na Libertadores. E o Zubeldia até falou, a gente mostrou aí que foi um jogo parelho, mas que o Ryan acabou sendo o diferencial. É isso, então, apenas esse aperitivo, Bruno, pelas semifinais da Copa do Brasil, que esses jogos acontecem só depois do Campeonato
brasileiro. Bruno, eu volto com você. A galera do Puxeta, novo programa aí da ESPN, também trouxe informações a respeito dessa vitória do Vasco. Fizeram projeção pro Vasco, né, conquistar aí a Copa do Brasil, conquistar também uma vaga na Libertadores e muito mais. Vamos dar uma olhadinha aí que tá bem interessante todas as análises que eles fizeram aí a respeito do time do Vascão. O Trem-Bala da Colina venceu o Fluminense no Clássico e a gente vai ouvir, vamos ouvir personagens do jogo. Falou o Diniz e falou também Coutinho. Vamos lá. A gente fez o gol, mas um pouco antes de a gente fazer o gol, a gente estava já começando a entrar no jogo. Aí depois a gente entrou no jogo e o jogo ficou melhor no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente teve um domínio quase que total da partida, fez um segundo tempo muito bom. Em relação ao Ryan, especificamente, ele só vai confirmando aquilo que eu percebi muito precocemente quando eu cheguei aqui. Reafirmo mais uma vez, ele é um jogador que tem que estar no radar de Copa do Mundo. Olha, até dezembro muita coisa vai acontecer. A gente tem que focar no brasileiro. A gente, como eu falei aqui nas respostas anteriores, a gente tem jogos importantes que vai definir como a gente vai terminar na tabela. E claro que o nosso objetivo principal também é ser campeão. Es cierto que goles son amores, goles te permiten ganar, y creo que la diferencia estuvo ahí, ¿no? Que ellos pudieron encontrar los goles en momento justo. Momento justo del primer tiempo y momento justo del segundo tiempo. No por un dominio, no por anunciar que podían convertir el gol, ¿no? Simplemente por la aparición de un jugador que hoy está de racha y genera um desequilíbrio a qualquer tipo de defesa. Falou aí então Diniz, Coutinho, Zubeldia e Alegria, defesaça do Léo Jardim no chute do Germancano. Ciro, deu Vasco 2-0 ontem no Maraca, Ryan brilhando de novo, uma das grandes, né, uma das gratas revelações surpresas desse 2025, né, moleque jogando bola demais, comandando a vitória do Vascão 2-0 pro Cruz Maltino contra o Flu. E a gente lembra que no começo do ano o presidente Pedrinho falou que o Vasco tinha um dos 8 melhores elencos do Brasil. Talvez agora a gente tenha que dar o braço a torcer para aquela declaração que na época foi muito criticada. O Vasco, terceira melhor campanha do retorno, um time muito seguro. O Diniz conseguiu achar muito bem o ataque, né? Com o trio com o Andrés, com o Nuno, com o próprio Ryan, o Coutinho muito bem ontem também, voltando para ajudar a armar o jogo. O Vasco se coloca como um time que vai disputar a vaga, quem sabe Libertadores, dependendo da formação aí com G6 ou com G8. E é muito interessante a gente ver o Vasco nessa crescente, porque foi um time que nos últimos anos sofreu muito. A própria torcida do Vasco é muito carente de ver o time brigando por situações muito melhores na tabela do que a gente viu nos últimos anos. Então você vê o Vasco com essa autoridade ganhando um clássico, e ainda mais por cima ganhando um clássico que vale como recado para a semifinal da Copa do Brasil. Esses dois times voltam a se enfrentar em dezembro, quando vão decidir vaga na final, e o Vasco, de certa forma, já deu uma carimbada importante, uma demarcação importante também da força que tem e o quanto vai estar bem para esse final de temporada. Nos últimos 9 jogos do Vascão, uma derrota só. Que isso? Pro Palmeiras no Allianz Parque. Então, assim, professor Pedrinho, tiraram o Pedrinho pra chacota quando ele fala que o Vasco tinha um dos 8 melhores elencos do futebol brasileiro. O Vasco, nesse momento, é o 8º colocado. Tem 39 pontos, tá a 7 do G6 a 7 do Bahia, e a primeira equipe exatamente à frente ao Vasco é o próprio Fluminense, o qual ele venceu ontem, e vão se enfrentar novamente, né, em Copa do Brasil. E aí, Felipe Silva, o que você achou do jogo de ontem, O Vasco, cara, ele tem um poder de se reinventar. O Diniz, ele tá sabendo fazer muito bem isso. Eu acho que ele tá se encontrando tudo mais. Ele dá confiança pros jogadores, que é muito legal de se ver, sabe? Ao mesmo tempo que ele tem esse perfil explosivo, que às vezes dá uma certa briga entre a galera, ele vai lá na coletiva e fala, pô, o Ryan é um jogador completo. O Nuno Moreira, enfim, ele elogia os caras e eleva a moral deles. É isso que dá uma força pro Vasco. E aí eu vejo o Vasco, assim, a gente pensa em G8, eu acho que vai ser G6, talvez. Acho que o Bahia tá mais consolidado, tá com 6 pontos, 7 pontos na frente do Vasco, mas ele pode assumir o lugar do Fluminense. A sorte do Fluminense é que tem um jogo a mais que o Vasco. É essa a questão. Então o Vasco, ele tá se consolidando. Agora o Diniz, ele... Sabe quando a gente tem aquele medo do Diniz do trabalho, que fica meio oscilando demais? Agora eu tô vendo o trabalho do Diniz mais consolidado. Finalmente. Isso é bom pra evolução do Diniz. Porque parecia que chegava numa cota dos clubes. Porque ele ia lá no Fluminense, ganhava Libertadores, e ia começar a decair. No São Paulo foi a mesma coisa. Então, finalmente, parece que ele tá se consolidando num clube.
Ô, Diego Garcia, até a gente tá entrando num ponto importante da competição, porque o Vasco nesse momento é o 8º colocado. Se o campeonato acabasse agora, hoje, nesse momento, não iria a Libertadores, porque são 6 vagas. Mas esse G6 pode virar G8, porque a gente tem equipes aí disputando a Copa do Brasil, o próprio Fluminense, o próprio Vasco, Cruzeiro e Corinthians, que, com exceção do Corinthians, todas as equipes estão nos 8 colocados. Então, quem ganhar uma Copa do Brasil, exceção ao Corinthians, abriria mais uma vaga para Libertadores, e o Palmeiras e o Flamengo estão em vias de disputar a final de Libertadores, se passarem de LDU e Racing, e aí abriria mais uma vaga, e o Vasco nesse momento é o 8º. É possível acreditar que o Vasco volte a uma Libertadores, Diego Garcia? Cara, sem dúvidas, né, porque acho que a chance de ter pelo menos um G7 é muito grande, né, porque Palmeiras ou Flamengo tem uma chance enorme de ganhar a Libertadores, que eles são favoritos, né, e até ter uma final entre os dois é muito, cara, uma chance enorme. E como você mesmo falou, o Cruzeiro e o Fluminense estão na Copa do Brasil, cada um de um lado da chave, poderia até ter uma final Cruzeiro e Fluminense, se o Vasco não chegar, mas está confiante para chegar, até o próprio Coutinho falou que pensam em ser campeões, né, e com certeza tem chance, né, ontem foi uma prévia do que pode ser a semifinal da Copa do Brasil, então acho que a chance de virar um G7 é enorme, pelo menos um G7 até um G8, e o Vasco nesse ritmo, continuar ganhando, jogando bem, ali ontem foram aí uns 60 minutos pelo menos que o Vasco dominou, a gente viu um dos gols ali que foi a cara do dinizismo ali, que 9 jogadores tocaram na bola ali dos 11, 40 segundos de troca de bola. Depois ali a torcida gritando olé a partir dos 30 do segundo tempo. Pelo menos, eu gosto de ver o Vasco nessa situação. Eu cresci nos anos 90 ali e lamento a situação que o Vasco passou nos últimos anos, como o Ciro destacou, sempre distante aí de grandes títulos, né? E eu fico feliz pelo Vasco estar voltando aí, disputando a Copa do Brasil, podendo voltar a Libertadores aí. Mas a chance é enorme, acho que continuar com esse trabalho aí, ontem como eu tava falando, aí 60 minutos jogou muito bem, Coutinho jogou muito bem, né, o Ryan, o Paulo Henrique aí, então o Vasco acho que tá muito bem, né, e tem tudo pra continuar, acho que rumo a Libertadores aí. Cara, só um ponto, como vai ser triste se o Vasco perder o Ryan no final do ano. Porque é a tendência, né? Ele tá muito valorizado, o Vasco estipula uma venda na casa dos 30 milhões de euros, mas como vai ser triste a gente ter tão pouco do bom Ryan nesse ano, que eu acho que ele pode entrar até na seleção do Bola de Prata, hein? O nosso Data ESPN aí, o Ryan merece, tá metendo gol pra caramba, e é um jogador muito bom. O Diniz encontrou um papel nele de... E aí, pessoal, rapidinho aqui, o que é que vocês acham aí a respeito dessa ascensão do Ryan, desse destaque do Ryan? É um Ryan que, pra quem não sabe, foi quase vendido aí, né? Mas ainda bem que ele ficou no Vasco, tá demonstrando aí um bom futebol e quem sabe futuramente o Vasco não pode fazer uma baita grana com esse jogador. Mas aí, o que é que vocês acham aí a respeito do desempenho do Ryan? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. De ficar lá na frente e ele se consolidar. E ainda, vou destacar também o Nuno Moreira, que baita contratação fez o Vasco. Ele é um cara... Não é dos muitos gols, até porque ele é um ponta. Até um pouco um cara desconhecido pro mercado, né? Desconhecido, mas ele é um ponta português muito bom e o Vasco fez um baita investimento. Na linha de defesa, Carlos Cuesta e Robert Renan se consolidaram e sem falar no Paulo Henrique, lateral direito de seleção agora, Exato. né? Eu sou muito fã do Robert Renan. Muito, acho que é um zagueiro que tem saída de jogo, é um zagueiro que constrói, é um zagueiro que poderia usar a camisa 8, assim, sabe? Ele sabe construir. Ele foi muito bem no Corinthians. Depois ele vai pro Internacional, né? E ele ficou marcado pelo pênalti. Ele fica marcado. A passagem do Corinthians se acaba se livrando dele ali, né? Porque era um zagueiro com nível que podia chegar à seleção brasileira. Ele foi na negociação do Yuri Alberto ali, mas poderia ter feito de outra forma. A passagem do Robert Renan pelo Inter ela é abreviada por conta de uma cavadinha do Grenal, né? Na final do Gauchão. E aí, de fato, final ou semifinal do Gauchão agora? Acho que foi contra o Juventude, semifinal. Contra o Juventude, né? E aí a galera pega no pé dele, ele vai embora, vai pra Arábia, se não me engano, né, vai dar uma volta por fora e retorna, mas, cara, é um cara muito, muito bom. Muito bom, muito bom. E é um cara que encaixa muito do estilo de jogo de Diniz, né? Ele gosta de zagueiro, ele tem qualidade de passe, ele é um cara que sabe trabalhar sob pressão, constrói, é importante demais. E é interessante nesse Vasco que a gente não sente a falta do Verratti. Que o Verratti era um homem-gol do Vasco, até hoje o artilheiro do futebol brasileiro da temporada. Sim. Ontem entrou só no fim do jogo, faz tempo que não marca, mas hoje ele se tornou, com todo respeito, dispensável ao estilo de jogo do Diniz. Claro que é uma peça importante pro elenco, às vezes do perfil que vai ser o jogo, da característica, enfim, da bola aérea, mas o Vasco se encontrou sem ele. E novamente a gente estava falando aqui que era impensável ver o Vasco lutando pelo G8 do brasileiro, era impensável ver o Vasco sem o Verratti, que por muito tempo ele foi um homem-gol, um dos artilheiros da Sul-Americana, já mesmo com o Vasco eliminado. O Diniz conseguiu descobrir um novo Vasco nessa temporada. Isso que é interessante. Mas sabe o que é engraçado? Antes eu defendia que assim, você falou, você bem apontou, o Verratti, ele é o jogador do futebol brasileiro com mais gols. Na minha cabeça, eu não conseguia entrar
como o Diniz conseguia abdicar do jogador com mais gols no futebol brasileiro. Mas agora ele encontrou esquemas de jogar sem ele. Então você consegue mudar. E é uma coisa, por exemplo, que a gente vê no Flamengo. O Pedro marca gol pra caramba. Mas aí você pensa, não tem como não utilizar ele, sabe? É tudo uma questão de posicionamento. O Flamengo precisa de um jogador como o Pedro. O Vasco, hoje em dia, não precisa de um jogador como o Verratti. Já tem o Ryan, Nuno Moreira, o Andrés Gomes. Então você vê dois estilos de jogo que não precisa de um 9 centralizado, ou um 9 mais móvel, podemos dizer assim. Vamos dar uma olhadinha nos números do Vasco? A produção separou uma arte trazendo pra gente. Eu quero que a torcida vascaína tá chegando com a gente hoje no Puxeto. Então, ó, vamos dar uma olhadinha. Mundos distintos do Vasco do Brasileirão. Primeiros 19 jogos. 5 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Nos últimos 10, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O aproveitamento salta de 33,3 para 66,7, dobra, né? O aproveitamento Vasco, marcando menos gols, mas sofrendo menos gols. Marcou 21 contra 25 do recorte anterior, mas sofreu 11 gols a menos, né? Aquela história que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos, a diferença é que você faz tomar menos gols. Pontos 19, 20 nos últimos 10 jogos. Era o 16º, agora está a 8, a 7 pontos do G6. Senhores, é o seguinte, a classificação do retorno do Campeonato Brasileiro tem o Palmeiras como líder com 22 pontos. O Flamengo é o segundo com 21, o Vasco é o terceiro com 20. Então, se o Campeonato Brasileiro fosse só de retorno, eu sei que não é assim, mas pro torcedor saber que teve uma evolução. O Vasco era o terceiro colocado do Brasileiro. Então, assim, evolução, consistência, e a gente espera que o Vasco, de fato, volte a trilhar os caminhos que ele é de direito, né? E às vezes eu até brinco, assim, já brinquei nas redes sociais, falando que o torcedor do Vasco, ele parece que se afeiçoou, ele se acostumou com o caos. Né, já sabe lidar com ele. Aquela famosa síndrome de Estocolmo, sabe assim? Você tá tanto no caos que você acaba se afeiçoando por aquela situação, por aquela pessoa, aquela coisa. Mas eu, assim como o Diego, eu sou dos anos 90 e o primeiro time de futebol que eu me apaixonei foi o Vasco do final dos anos 90, cara. Era um time muito bom, muito gostoso de ver jogar. Era um timaço que o Vasco tinha. E eu torço muito para que, de fato, o Vasco volte a ter bons elencos, bons times e volte a brigar de igual para igual. E tem, nessa temporada, querendo ou não, a gente pode dizer que o Vasco está aí a 4 jogos de voltar a conseguir um título nacional, né? A última Copa do Brasil que o Vasco vence foi em 2011 contra o Coritiba, né? Em 2012 ele disputou o título do Brasileiro. Exatamente. Então a gente torce para que o Vasco volte, né? Dá para ter fé que o Vasco pode levar essa Copa do Brasil? Acho que o Cruzeiro hoje é o principal favorito, né? Se a gente falar de elenco, papel. Qual é papel? Acho que o Cruzeiro hoje é a melhor equipe das 4 que estão disputando. Mas o Flamengo, o Vasco acabou de vencer o Fluminense 2-0. Nada impede que possa eliminar o Fluminense e disputar uma final. Eu acho que o torneio mata-mata diferente, né? Só que eu acho que é muito forte em casa. Com certeza. Eu acho que o que pesa pro Cruzeiro ser o favorito na Copa do Brasil, talvez seja essa disputa pelo Brasileirão, que já tá mais fraco, o Cruzeiro, nessa disputa. Então vai chegar na Copa do Brasil, que vai ser depois do Brasileirão, com uma mentalidade de conquistar. E aí eu vejo o Cruzeiro, neste momento, mais favorito que o Corinthians, e o Vasco seria mais favorito que o Fluminense. Então, numa hipotética final, seria Vasco contra Cruzeiro. E aí, meu amigo, que final de massa, hein? E eu acho também que o Fefux lembrou bem desse componente da angústia vascaína, e talvez um grande combustível dessa angústia foi ter visto, por parte do torcedor do Vasco, foi ter testemunhado os rivais a ganharem títulos nos últimos anos. Você pegar em 22 o Flamengo ganha Libertadores, em 3 também, né? Em 23 o Flu, em 24 o Botafogo. Então, o vascaíno mais jovem não viu esse período que o Fefux fomentou, e também, pelo contrário, viu todos os amigos comemorando Libertadores, Brasileiro e outros títulos. Então o Vasco, nessa reta final, além de muito confiante, além de ter um time bom, vai com esse apetite também, de devolver o Vasco ao lugar de glórias, depois de ter sofrido tanto, inclusive do ponto de vista jurídico, nos bastidores também, com tantos problemas que teve com a 777 e outras questões. Sem dúvida. Arrematando o Vascão, torcedores do Vasco, fiquei sabendo que vocês estão junto conosco hoje, então sejam todos muito bem-vindos, é legal demais, e tem a minha torcida nessa Copa do Brasil para que o Vasco consiga fazer um grande trabalho, e se não for pela Copa do Brasil, que seja pelo Brasileiro, uma vaga da Libertadores de 2026. Mas se for com título, melhor, né? Até porque coroa. É um ganha-ganha, porque é o seguinte, o Vasco campeão da Copa do Brasil significa o quê? Vasco na Libertadores. Vasco na Libertadores significa o quê? Vasco nos canais ESPN.
Entendeu, senhoras e É senhores? tudo planejado. Ah, eu quero, eu adoraria. Então, quem sabe Cruz Maltino com a gente ano que vem seria excelente. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Vasco que venceu ontem o time do Fluminense por 2-0, com direito a gol do Ryan e também direito a gol do Nuno Moreira. Graças a um baita chute do Ryan, onde o Fábio bateu roupa, o outro jogador tentou, mas não conseguiu, e o Nuno Moreira fez o segundo gol, o gol da vitória, sacramentando ali a vitória por 2-0 o time do Vascão. Lembrando que esse é um dos primeiro dos 3 confrontos que vai ter aí entre Vasco e Fluminense. É esse válido pelo Campeonato Brasileiro, né? E depois o Vasco também vai voltar aí a enfrentar o time do Fluminense pela Copa do Brasil, né? Mas e aí? O que é que vocês acharam aí a respeito, né, dessa vitória do Vascão? O que é que vocês acharam aí a respeito dessa grande vitória do time do Vasco aí contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe aí a dificuldade que é, né, de enfrentar o Fluminense dentro do Maracanã, né? Torcida ali enchendo, mas o Vasco foi lá e venceu o time do Fluminense. O mano de campo do time do Vasco, torcida em peso lá para apoiar o time do Vascão. Lembrando que o Vasco vem aí, né, dos últimos 5 jogos, vem de 4 vitórias, né? Teve uma vitória, uma derrota e depois 3 vitórias consecutivas. É o Vasco que hoje é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. Então, um time que praticamente estava desacreditado, hoje é o 8º, e a mídia falando que briga por chance de vaga na Libertadores da América. Lembrando que o Vasco vai voltar a campo no domingo, então vai ter quase uma semana de folga aí. Vai voltar a campo no domingo contra o time do Bragantino fora de casa, né? O time do Bragantino que não tá lá essas coisas, né? Tá em 10º colocado, mas vem de derrotas consecutivas. Então o Vasco pode aproveitar essa fase. Depois, no domingo, dia 2, novamente vai ter mais uma semana de folga. O Vasco volta a campo para enfrentar o time do São Paulo dentro de São Januário. Então é isso. O que vocês acharam aí a respeito desse novo Vasco, dessa forma que o Vasco está jogando, né? Que os achados do Vasco nessa janela que houve, né? O que vocês acham aí a respeito do time do Vascão? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Até nós, até a próxima. Fui!